Fala pessoal! Num congestionamento caótico, François e seu filho vivenciam um momento de tensão exacerbada por um ataque inesperado e assustador. Uma criatura emergindo de uma ambulância à frente arromba a porta batendo no carro que estava atrás com violência. A aparência do agressor é bizarra, misturando traços animalescos e humanos, pés que não são de homem e uma asa onde deveria haver um braço. O incidente deixa pai e filho em estado de choque, sem saber se enfrentam um humano ou algo mais sinistro. A polícia rapidamente intervém, capturando a estranha entidade. Revela-se então a realidade alarmante que assola a cidade. Uma misteriosa doença está transformando humanos em criaturas semelhantes a animais. O governo corre contra o tempo em busca de uma cura. No centro dessa crise está François. Sua esposa, também afetada pela doença, está confinada a um hospital. Apesar de seu desejo de cuidá-la pessoalmente, a severidade de seu estado a torna um caso para os profissionais. A visita ao hospital é um momento de coração partido, com a revelação de que ela adquiriu feições inteiramente não humanas. O filho de François reluta em visitar a mãe, duvidando do valor de sua presença diante de tal transformação. François, no entanto, insiste na importância do afeto familiar, independentemente das circunstâncias. A comunidade ao redor de François murmura sobre a construção de um novo hospital, uma fortaleza destinada a abrigar os afetados pela condição. A transferência dos pacientes para esta instalação, contudo, termina em tragédia. Um acidente lança o ônibus nas águas, resultando em mortes e desaparecimentos. O terror se infiltra na vida pessoal quando o filho de François pensa ter visto uma dessas criaturas à sua janela, embora desapareça antes de poder ter certeza. A linha entre realidade e ilusão se torna turva. A busca por sua esposa leva François ao local do acidente, apenas para descobrir que ela não está entre os resgatados nem entre as vítimas encontradas. Ela está desaparecida. Na escola, o filho de François tenta se distrair com jogos infantis. No meio de uma partida, ele demonstra uma força surpreendente, derrotando a equipe adversária em minutos, uma proeza que ele mesmo não consegue explicar. Nesse processo, uma de suas unhas quebra. Um pequeno detalhe que prenuncia transformações mais profundas. De volta à rotina, um amigo o convida para uma festa de sexta-feira, convite que ele recusa sem explicar o motivo. Em casa, um sinal alarmante. Seu osso da espinha parece protuberante, despertando o temor de que ele também esteja sofrendo da misteriosa doença que transforma humanos em animais. Em um momento de desespero, tenta se purificar com um banho, mas logo percebe que não se trata de algo que a água possa remover. Paralelamente, François encontra o policial do supermercado que lhe dera a notícia do desaparecimento de sua esposa. A conversa é interrompida por gritos. Alguém afirma ter visto uma figura estranha no local. A multidão se aglomera e François, movido pela esperança de encontrar sua esposa, avança. Em vez disso, depara-se com um homem com feições de polvo em fuga, uma visão que só amplia o surrealismo da situação. Nesse caos, François nota uma jovem transformada em pássaro, ampliando o leque de transformações bizarras que a doença provocou. Ao sair, o policial questiona as compras de François, que justifica com uma viagem de acampamento. Porém, seu verdadeiro intento é encontrar sua esposa, acreditando que ela possa estar perdida na selva. Ele espalha suas roupas e as do filho, esperando que o aguçado olfato dela os guie até sua localização. Apesar das regras governamentais contra abrigar os doentes em casa, François está determinado a cuidar da esposa, se e quando a encontrar. Ele prepara tudo para acolhê-la, desafiando as normativas. Em casa, revela ao filho que mais pessoas afetadas foram vistas no shopping, sugerindo que muitos, como sua mãe, podem estar vagando, perdidos desde o acidente. François assegura ao filho que juntos irão à selva na sexta-feira em busca dela. Contudo, planos mudam quando o filho decidiu ir àquela festa em que foi convidado e tinha rejeitado. François relutantemente concorda, com a condição de que ele retorne antes das 8 da noite. A festa está animada, mas o filho de François começa a se sentir mal, uma sensação que o leva a agir de maneira incomum ao lamber um comprimido oferecido por uma garota, em vez de engoli-lo, imitando o comportamento de um cachorro. Levado por um impulso, ele adentra a selva. Ao amanhecer ainda na selva, ele desperta com uma sensação desconfortável na garganta. Voltando para casa, descobre mudanças físicas alarmantes.
seus lábios e sua tez estão diferentes. No banheiro, enquanto seu pai se aproxima, ele esconde algo em sua garganta, uma pena, sinal evidente de sua transformação em animal. Decidido a encontrar sua mãe, ele se junta ao pai e ao seu cachorro numa expedição pela selva. Chamam por ela, mas sem resposta, decidem descansar. A calmaria é quebrada pelo latido do cachorro, que os leva a uma árvore onde uma criatura simiesca os observa. Eles são subitamente atacados por uma criatura semelhante a uma águia, que, prestes a ferir o filho de François, hesita ao notar a transformação do garoto. Ainda assim, o filho é ferido. François decide levar o filho ao hospital contra a vontade deste, temendo a revelação de sua condição. No caminho, encontram o policial, que, ao ver o estado do garoto, insiste no atendimento hospitalar, apesar da tentativa de François de minimizar a situação, alegando um ataque de cachorro. No hospital, soldados do exército atendem ao filho de François, indicando a gravidade da situação e o envolvimento governamental no controle da epidemia. Após receberem alta, o comportamento do filho se torna cada vez mais animal. Em casa, ele instintivamente remove suas bandagens e começa a lamber suas feridas, um gesto profundamente não humano. Na escola, sua conexão inexplicável com os animais se manifesta quando ele silencia ratos com um grito, como se houvesse uma compreensão mútua entre eles. Sua natureza transformada o leva a um rio, onde consome um peixe cru, observado por uma mulher atônita. Sua fuga leva-o de volta à selva, onde reencontra o homem-pássaro, agora mais adaptado ao voo. Este compartilha seu desejo de voar sem dor, ao que o filho sugere um lago tranquilo, onde as quedas na água seriam menos prejudiciais. Enquanto isso, no restaurante de François, um tumulto é causado por um ataque de uma criatura animalesca. François suspeita que sua esposa possa estar entre esses seres, especialmente quando o outro foge do caos. Um dos animais, contido por correntes e acalmado pelo dono do estabelecimento, é capturado pela polícia, reforçando o medo e a confusão entre os clientes. François, determinado a encontrar sua esposa, segue com a polícia para a selva, mas a busca é infrutífera, encontrando apenas a bicicleta de seu filho. Em casa, o mistério se aprofunda com a descoberta de unhas quebradas na pia, vestígios da transformação contínua de seu filho. A transformação do filho de François torna-se cada vez mais evidente, marcada pela perda de um dente durante a aula, um evento que o isola ainda mais de seus colegas. Sua fuga para o conforto do homem-pássaro, onde encontra alguma aceitação e compreensão, destaca sua crescente alienação do mundo humano. O pedido de seu pai para ver suas mãos confirma suas suspeitas. Seu filho está se transformando em um animal. A tentativa de fuga e o desesperado apelo por liberdade do filho são confrontados pela determinação de François em manter o laço familiar, independentemente da transformação. Ele busca entender as mudanças que seu filho está experimentando, um gesto que fala tanto do amor incondicional quanto do medo do desconhecido. O filho de François, agora claramente distante da humanidade com suas unhas longas, se vê em conflito direto com seu pai durante uma festa no restaurante. François, em sua tentativa de proteger o filho dos olhares alheios, acaba ferido. Este momento de tensão revela as dificuldades de manter uma aparência de normalidade diante de uma transformação tão profunda. A complexidade das relações do filho com seus amigos também vem à tona. Uma amiga mostra aceitação e compreensão, tocando em sua espinha dorsal transformada, enquanto um colega de classe o ameaça com um dispositivo sonoro, revelando um conhecimento cruel de sua condição. Esta dualidade na reação dos outros à sua transformação reflete as diversas formas de enfrentamento do desconhecido e do diferente. O desespero e a frustração acumulados levam o filho de François a um ponto de ruptura, resultando em um confronto físico com o colega que o provocava. A violência do gesto deixa marcas, simbolizando a intensificação do conflito entre sua humanidade restante e a emergente natureza animal. Forçado a fugir para a selva, busca refúgio entre aqueles que, como ele, foram transformados. O homem-pássaro, agora seu aliado, oferece ajuda crucial nesta fuga, ilustrando um laço de solidariedade entre as criaturas transformadas. Porém, este momento de esperança é tragicamente interrompido quando as forças armadas, em sua implacável busca, matam o homem-pássaro num ataque aéreo.
A perda deste amigo é um golpe devastador para o filho de François, marcando um ponto de não retorno em sua jornada. Encontrando um tipo de paz temporária na selva, ele se adapta à sua existência alterada, encontrando sustento na terra e conforto nas águas do rio. As marcas estranhas em suas costas servem como evidência física da rapidez de sua transformação, alienando-o ainda mais do mundo humano. Ao adentrar mais fundo na selva, ele descobre uma comunidade de outros seres transformados, onde finalmente se reúne com sua mãe. A comunicação não verbal entre eles, baseada em odores e gestos, reafirma os laços familiares. Sua mãe o guia para uma caverna, sugerindo um santuário seguro nesse mundo cada vez mais hostil. Essa frágil paz é quebrada quando o exército dispara gás na área, gerando pânico entre os habitantes da selva transformada. Este ataque sublinha a visão do governo sobre eles como ameaças a serem contidas, ignorando a complexidade de sua existência e a humanidade que ainda reside dentro deles. Sob o cerco do exército, a tensão na selva cresce quando dispositivos especiais emitem sons agoniantes, desenhados para perturbar os animais transformados. Essa cacofonia tortura o filho de François, agora preso pelos militares, enquanto sua amiga Camaleão, utilizando sua habilidade de camuflagem, escapa habilidosamente, uma centelha de esperança em meio ao caos. Ao ser trazido de volta à civilização, o destino do filho de François pende por um fio. François confronta as autoridades, reivindicando seu filho com desespero disfarçado de calma. A incapacidade do filho de se conformar ao ato humano de assinar um documento traz sua natureza transformada, quase provocando sua captura. François, num ato de amor paternal e rebelião, subverte a autoridade para proteger seu filho, um momento de tensão palpável que solidifica sua determinação. O oficial simpático a François, percebendo a verdadeira natureza da situação, aciona uma perseguição, ampliando o perigo que pai e filho enfrentam. Diante da ameaça de confinamento, o filho expressa seu medo de ser aprisionado, ao que François responde com promessas de proteção, um testemunho do seu amor inabalável. A revelação de que o filho viu sua mãe na selva traz um conforto amargo a François, confirmando a continuação da existência dela, ainda que transformada. A decisão de François de deixar seu filho na selva, um lugar onde ele pode ser verdadeiramente livre, é marcada por uma mistura de tristeza e alívio. É um reconhecimento da nova realidade do filho e um ato de libertação da crueldade das intervenções governamentais. O filme termina com a imagem poderosa de François, sozinho, as lágrimas escorrendo por seu rosto não apenas de tristeza, mas também de alegria, por saber que seu filho está onde pertence, longe do sofrimento imposto pela humanidade.